aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Carol, eu sou professora de filosofia. Hoje a gente vai falar de debate, a gente vai falar das disputátios e eu vou explicar para vocês o que é. Então vamos lá. Bom, nossos objetivos: conhecer a modalidade de ensino e debate chamada de disputátil, entender a importância da disputátil como método de debate e compreender as características da disputátil tomista. Primeiro, muitas das nossas aulas costumamos fazer debates, rodas de conversa, discussões para trocarmos experiência. Mas para que servem os debates escolares? Eles precisam ter regras. Se você gosta de debater ideias, é muito normal que dentro da sala de aula a gente faça aulas com debate, né? Inclusive meus alunos adoram. Professora, vamos debater, vamos debate. E isso aí a gente gosta, né? É interessante porque a gente coloca nossas ideias e a gente escuta as ideias do outro, né? Isso também é muito importante. Precisa ter regra, precisa ter uma organização, né? É importante a gente pensar no debate como um momento onde eu coloco a minha argumentação, né? E onde a outra pessoa também coloca a argumentação dela. Eu tenho contato com contra-argumentos, com pensamentos diferentes do que eu tenho. E isso é muito importante porque enriquece a minha argumentação. É muito provável que a pessoa que discorda de você pensou, né, em alguns pontos em relação ao seu tema que você não tinha pensado antes, né? Quando a gente defende muito uma coisa, pode ser que a gente não veja todos os lados, né? Quando a gente vai para um debate, a gente tem acesso a opiniões divergentes e elas podem tanto me modificar, realmente, olha, eu não tinha pensado por esse lado, ou podem fortalecer a minha argumentação. Realmente, eu não tinha pensado por esse lado, mas eu percebo que eu posso continuar assim, pensar a mesma coisa, por isso, isso e aquilo, né? Então, o debate é muito importante também por essas questões, mas um debate respeitoso, né, gente? Vamos lá. Bom, durante a Idade Média, a gente tinha a patrística e a escolástica. Foram duas escolas dentro da filosofia que dominaram a produção intelectual, caracterizaram os sistemas de ensino medieval. Então, assim, professora, como estava a filosofia na época medieval? Estava lá, né? Muito relacionada sim à religião, como tudo que estava acontecendo, né, na Idade Média. A gente tinha a patrística no primeiro momento, né, momento de ascensão da Igreja Católica, e depois a gente veio com a escolástica. Ambas têm características diferentes. A patrística, ela era uma releitura de Platão, né? A gente tinha o Santo Agostinho, que foi um dos nomes mais importantes da patrística, fazendo uma releitura, pensando em associar algumas ideias do Platão com o cristianismo. E a gente tinha depois o São Tomás de Aquino, que era um leitor de Aristóteles, que já estava pensando em lógica. Então, por exemplo, se a gente pensar no Platão e no Agostinho, o Platão, por exemplo, acreditava que a alma era imortal, né? Que depois da morte a alma ia então para um lugar, né? O Hades na mitologia grega, né? Um lugar onde as almas ficam. O corpo, ele é imperfeito, o corpo limita a alma. Isso também é um pensamento que foi agregado, né, ao cristianismo. Já depois, já para o meio, né, do final dessa patrística, quando vem assim a filosofia do Tomás de Aquino com a escolástica, veja que escolástica lembra a palavra escola, né? Porque tem muito a ver com isso mesmo. Eles estavam pensando no caráter racional, como que eu vou defender racionalmente as ideias da igreja? Por isso, talvez, né, o Tomás se associou muito a Aristóteles, que foi o criador da lógica, que estava pensando na argumentação. Como que eu vou expor logicamente a minha fé? Serão questões ali. Bom, Tomás de Aquino, então, foi esse padre católico, discípulo de Alberto Magno, responsável pela releitura medieval do Aristóteles, como eu estava dizendo, e por problematizar sobre a questão da fé e da razão, né? Isso que eu falei para vocês, como que eu vou demonstrar racionalmente a fé?
Considerado como o maior escolástico, contribuiu para a expansão do domínio católico na Europa por meio da formação de escolas e universidades cristãs. Nesse momento, então, a gente vê a criação das universidades. Tem ali a imagem para vocês da Universidade de Bolonha, na Itália, uma das mais antigas do mundo, né? Bom, vamos falar então das disputatio. Quando eu falo de disputatio, eu estou falando de debate, né? Veja bem que eu falei que o Tomás de Aquino era alguém que se preocupava muito com a racionalidade da coisa, né? Com a argumentação. Então a disputatio era um lugar de debate, era uma aula de debate. O ensino nas escolas medievais se alicerçava fundamentalmente em dois momentos, gente: lectio e disputatio. A lectio é correspondente à lição, é aquele momento realmente que o professor e o mestre detinha a palavra, ensinava, comentava os clássicos, né? Uma aula tradicional onde o professor está ali ensinando os conceitos. Já a disputatio é uma discussão entre o mestre e o discípulo, na qual eles aduziam, né? Eles expunham e discutiam argumentos favoráveis e contrários a uma tese, para explorar a verdade na teologia e na ciência. O quanto que isso não era importante, né? Naquele momento que a gente estava construindo ideias sobre a igreja, sobre a ciência. Então, veja aqui, para fazer um debate, isso é uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos, né? A gente não faz um debate assim, tira da nossa cabeça a argumentação. Para que a gente faça um bom debate, tinha que ter esse momento de lectio, né? Momento de aula, onde eu sou ensinado, onde eu aprendo conceitos. E depois sim, agora eu sei, eu conheço esses conceitos, eu posso debater sobre eles. É a disputatio. Ela possuía regras fixas. Estas governavam o processo de debate, seguindo a tradição escrita de autoridade e o completo entendimento de cada argumento por ambas as partes. Eu devo conhecer, então, os argumentos contrários e os argumentos a favor, né? Não posso ser assim, eu gosto disso, então não quero saber ninguém que pense o contrário de mim. Não dá para ser assim, né? A disputatio, desenvolvida pelo filósofo Tomás de Aquino, resulta da adaptação e da depuração da técnica de discussão aristotélica. Ele era leitor de Aristóteles, que por sua vez, né, pegou muita coisa ali da maiêutica socrática. Então, considera-se que a disputatio do Tomás foi o ápice desse tipo de debate, discutindo questões fundamentais da teologia e da ciência da época. E daí tem uma imagem dele, né, ensinando aos alunos. Bom, vamos lá, pergunta agora para vocês. O que é uma disputatio? Você acha que o debate pode fortalecer a nossa argumentação? Agora que a gente falou um pouquinho do que é disputatio, do quão foi importante ou do quão é interessante o debate hoje, escreva um texto sobre isso.
E aí, pessoal, vocês conseguiram responder? É importante a gente falar das características da disputatio, né? Antes do debate, vinha o momento da lição, da lectio, né? Eu tenho que aprender os conceitos, tenho que aprender os argumentos. Não só argumentos que se alinhem com o que eu penso, mas argumentos contrários também. Eu tenho que ver todos os pontos de vista. Conheço sobre isso? Ok, agora que eu conheço, eu estou pronto para fazer o debate desses argumentos, desses conceitos, desses temas, né? E a partir daí que eu consigo fazer esse debate, né? Isso é importante hoje? Claro que é, né? O nosso conhecimento está em constante construção. Assim como foi muito importante na época do Tomás, que estava pensando sobre a construção, a fundamentação da igreja, da fé, da ciência, do conhecimento, em um momento que as coisas estavam realmente, né, em ebulição, estavam sendo construídas, hoje ainda é importante, porque a gente ainda pensa nos mesmos temas, nós ainda construímos conhecimento. Então vamos continuar. Bom, na disputatio tomista, antes do debate, os aprendizes estudavam previamente autores que fossem autoridades sobre o assunto em questão. Assinalavam os conceitos e sentidos que fossem dúbios, né? Aquilo que não está aparecendo muito claro aqui para mim, e daí a gente faz comentários sobre. Essa é a parte da lectio que eu falei para vocês, né? A parte da aula, da lição. Então, na disputatio, alinhavam-se as opiniões divergentes, esclarecendo o sentido de cada uma, questionando tudo, né? Todas as questões que ficaram não muito claras dos textos e dos conceitos, na disputatio elas eram perguntadas, questionadas, enumerando as objeções possíveis até a mediação final. Tudo deveria ser feito em público, nos chamados tribunais da razão. E aí tem imagens, né, de uma disputatio. Então, realmente, gente, era uma coisa central, que uma galera ia ver, né, e escutar a argumentação que estava rolando. Também havia debates teológicos interreligiosos, como o famoso Disputatio de Barcelona. O rei Jaime de Aragão convocou um rabino, né, de uma outra religião, Moshe ben Naaman Geronde, um importante judeu medieval, para ir até a Girona, Espanha, e debater publicamente a sua fé com Paulo cristão, né, um judeu que foi convertido ao cristianismo. Então veja, né, esse debate ele gerou muito interesse pela comunidade, porque foi entre um judeu e um cristão, eles faziam debates entre religiões, porque essa era a intenção, né? Veja, eu quero conversar com uma pessoa diferente de mim, quero conversar com uma pessoa que tem uma religião diferente, anterior à minha, para estabelecer uma argumentação, para ver os pontos. Na Disputatio de Paris, durante o reinado de Luís IX, o franciscano Nicolas Donin, que foi um judeu convertido, persuadiu o Papa a emitir uma bula. E o que é bula? Um documento pontifício relativo a temas de fé, né? A gente fica pensando em bula de remédio, mas calma lá, né? Que a bula primeiro era um relatório assim com temas da religião, né? De fé, de interesse geral, concessões de graça, privilégios, assuntos judiciais, administrativos, né? Expedidos pela chancelaria apostólica, estampados com tinta vermelha, era um documento sério o negócio, né? Então, ele pediu ao Papa para fazer uma bula ordenando a queima do Talmud e de 4 rabinos da França. Olha só, né, gente? A partir de uma disputatio ele começou isso. A comissão de teólogos cristãos condenou o Talmud à fogueira em 17 de junho de 1244 e 24 carretas de manuscritos judaicos foram queimados nas ruas de Paris. Então veja, né, assim, essa disputatio também era um momento político muito forte. A partir dele, ele conseguiu ali, a partir da argumentação, veja, o que não é argumentação, né? O que não significa colocar as ideias nessa disputatio. Pediu para que o Papa fizesse uma bula, né? Pessoas foram queimadas, foram procuradas e queimadas, e 24 as carretas de manuscritos foram queimados também. Isso é sobre a religião, né? Não é um apagamento da religião,
eu queimo documentos contrários, né? A Disputatio de Heidelberg aconteceu no Salão de Leitura da Ordem dos Agostinianos, em 25 de abril de 1518. Nela, o Martinho Lutero, delegado de sua ordem, expôs pela primeira vez as suas visões reformistas, apresentando e defendendo as suas teses. Então, gente, é claro que essa foi também outra disputatio muito interessante, né? Com certeza você já ouviu falar do Lutero. Martinho Lutero foi o cara que, ele começou a reforma protestante. Uma coisa muito famosa são as teses do Lutero. Quando ele olhou o que estava acontecendo ali na Igreja Católica e apontou, então, a gente falou de bula, né? Como se fosse, ele fez uma bula também, apontou também questões que ele era contrário, né? Tanto da política, em questão da religiosidade católica, e apresentou, né? E daí começou um movimento reformista protestante na Igreja Católica. Bom, vamos para outra atividade então. Nas disputationes medievais eram debatidos temas como a alma, Deus, a imortalidade, a trindade, só temas profundos, né, importantes ali na construção medieval. Mas o que não importa é o método de ensino desenvolvido nelas. Vamos fazer uma, né? Eu quero que você faça uma aí. Escolha um tema contemporâneo do interesse aí da turma, dos seus amigos, né? É pandemia, é vacina? Veja que naquela época eles pensavam em discutir questões que eram fundamentais, que estavam ali na boca do povo, digamos assim, né? Se a gente for falar da nós hoje em dia, a gente quer falar do quê, né? De vacina, de lockdown, de ecologia, de aborto, de liberdade religiosa, entre outros temas possíveis. Você e um amigo devem escolher um tema, um deve desenvolver um texto defendendo e outro deve fazer um texto criticando. Então veja, não interessa nem aqui para o nosso exercício ter o ponto de vista que está indo para um lado ou para o outro, né? A gente fazer o exercício da argumentação, assim como faz a disputatio. Lembrando que eu pesquiso, eu conheço da coisa, eu tenho que estar preparado para defender e para criticar, porque eu devo conhecer todos os pontos de vista do tema ao qual eu escolhi, certo? Então escolha um tema aí e faça a sua argumentação. Depois você compara com o seu amigo e vê quais argumentos vocês levantaram, certo? Com você, então.
E aí, pessoal, vocês conseguiram fazer essa atividade, né? Veja aqui, ela pede que você conheça todos os pontos, né? Que você escreva a partir de um ponto de vista, mas que você também conheça os pontos contrários. Isso faz parte de entender o tema que você escolheu na sua totalidade, né? Não é interessante que eu também só pense assim os pontos a favor de uma coisa qual eu defendo. Eu preciso conhecer os contrários também, né? É assim que eu de fato conheço. Então vamos fazer nossa retomada? Bom, durante a Idade Média desenvolveu-se um novo método de ensino, conhecido como método escolástico, baseado nos conceitos de lectio, lição ou comentário sobre um texto, e a disputatio, levantamento dos argumentos favoráveis e contrários ao problema proposto. Um dos objetivos da disputatio tomista era a conciliação entre a fé e a razão, né? Essa era a base dos debates. E o combate das chamadas heresias, assim como a conversão dos não cristãos. Certo, gente? Então a gente conversou um pouco hoje sobre as disputatios do período escolástico, né, medieval, qual que é a importância delas, dá pra gente pensar claro, né, qual que é a importância do debate para nós hoje em dia, certo? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado a aula, até mais, se cuidem!